Fala galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula de ideologia do século XIX, que está articulando com revoltas liberais. E aí eu queria trazer para vocês a crítica ao anarquismo. O anarquismo ele vai ser uma ideologia que tem como principal nome, né, principal símbolo a figura do Bakunin, que deixou ele mais famoso. O Bakunin foi o cara que articulou a ideia do anarquismo terrorista. Então o anarquismo vai ser associado a isso, a movimentos de violência extrema e tudo mais. E o anarquismo, ele vai ser um ponto de crítica à visão do socialismo científico, a visão depois do marxismo. Então, o anarquismo ele é, de certa forma, um questionador de alguns elementos que o Marx teorizou. O Marx ele fala de uma ditadura do proletariado, da formação de um Estado socialista, e o Bakunin fala, você vai ter ali um cenário de desigualdade ainda mantido e nunca você vai encontrar igualdade, porque se você tem a diferença de poder nessa sociedade, você tem desigualdade, independente dos bens e dos recursos que eles possuem. Então, assim, você vai ter uma manutenção da desigualdade e o anarquismo vai questionar isso. Por isso que para os anarquistas, você precisa acabar com o Estado logo de cara, para você encontrar o real comunismo, a ideia de um comunismo real, você precisa acabar com o Estado logo de cara para você já chegar na fase comunista, não fazendo aquele processo que o Marx defende de revolução do proletariado, ditadura do proletariado, um Estado socialista e depois, quando todas as desigualdades acabarem, você trabalhar com uma visão comunista. Então, o anarquismo ele está falando também, pode ser conhecido como um comunismo libertário, não à toa tem o símbolo do anarquismo, esse A, dessa forma, é aquela ideia de não existência do Estado. Você ter as organizações em comunas, em grupos que se atendem, que atendem às suas necessidades, que atendem às suas demandas, sem ter uma força, uma organização estatal, um governo, uma legislação, não. As decisões são feitas no coletivo, a distribuição dos bens, a distribuição do trabalho, a definição é feito no coletivo, então tudo é feito no coletivo. O maior símbolo, maior entendimento de movimento, você consegue ver isso em prática, é a Comuna de Paris. E você vê as decisões, a comuna decide, não é o presidente da comuna, o chefe do governo da comuna, não. A comuna decide de maneira coletiva. É difícil a gente imaginar o pensamento anarquista, porque é complexo você entender uma estrutura que não existe Estado. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de visualizar a viabilidade do anarquismo. O que alguns teorizam é que, por exemplo, quando você olha a comunidade nativa no Brasil, na América Portuguesa, as comunidades nativas, elas não têm um Estado. E tem até alguns historiadores hoje, que eu já li há pouco tempo, que falam que eles escolheram uma organização social assim, que eles poderiam ter organizado um Estado, mas não quiseram. E alguns historiadores falam que a organização num viés estatal é uma evolução natural. Você vê, né, ao longo da história, muitas organizações que criaram corpo de leis, corpo de governo, corpo administrativo, corpo burocrático. E aí fica difícil você visualizar outras organizações sociais que possam lembrar essa proposta do anarquismo. Então, o anarquismo ele tem esse entendimento que é implantação direta do comunismo, o Estado não vai existir, e autores você vai ter o Proudhon, você vai ter o Bakunin, que é o mais famoso. O Proudhon, ele é muito citado, ele é muito referenciado, ele é um cara até que vem antes do Bakunin, mas o Bakunin deixa o negócio mais famoso, que é a partir do Bakunin, o Bakunin fala, tem que usar violência extrema, tem que usar violência radicalizada mesmo, ataque à bomba, terrorismo, mata governante, é um terror. Então o Bakunin ele vai ser pai desse anarquismo terrorista. Então muito importante pensar isso. E aí vamos lá, vamos entender, alguns desses autores. Vamos começar falando do caro Proudhon. Proudhon, que eu estava com uma ideia na cabeça, eu queria apresentar a história do cavalo falante, que eu acreditava que era do Proudhon, mas eu fiz uma pesquisa prévia e descobri que a história do Kostomer, a história de um cavalo Kostomer, né, é do Lev Tolstói, de um russo, que obviamente bebe dessa fonte anarquista, e o Tolstói, ele vai ter um trabalho brilhante nesse conto, nessa fábula, quando ele criar a ideia de que um cavalo,
nasceu um cavalo puro sangue, com a pelagem toda malhada, e aí ele é deixado de lado, porque ele não tem aquela cor única, você tem uma pelagem ali diferente, e ele consegue compreender os humanos, ele consegue falar. Então, obviamente, é uma fábula, nenhum cavalo fala, e aí o Tolstói brinca com essa fábula com um cavalo que questiona o fato de dizerem que ele tem um dono. Ele fala: "Poxa, mas eu nasci livre, a natureza é livre, o ar é livre, a terra é livre. Quem define que eu sou de alguém é o homem". Então o Tolstói ele faz uma brincadeira interessante e se fundamenta no pensamento do Proudhon, quando o Proudhon escreve o livro que é propriedade. O livro que é propriedade, o Proudhon fala: quem define que é propriedade é o homem. E propriedade é roubo, porque, você só tem alguma coisa a partir da exploração de outros indivíduos. Porque se eu tenho e o outro não tem, é porque de alguma forma o outro está sendo explorado para que eu tenha, para que eu esteja no grupo seleto daqueles que vão possuir. E vai ter a grande maioria que não vai possuir. Então ele faz essa analogia da propriedade, que a propriedade é roubo. O Proudhon, ele é um cara muito importante para o anarquismo, porque ele foi o primeiro a usar o termo anarquia, a ideia de que tem que, ter essa, realidade de você não ter Estado. A ideia é: não tem Estado. O princípio é esse. E aí o Bakunin vai ter um desenvolvimento maior, porque o Bakunin vai ser o cara que vai discutir com Marx, vai ser o cara que vai falar do terrorismo, vai ser o cara que vai colocar em xeque o marxismo. Então você tem o Proudhon que, ele fala o seguinte: "Olha, o mundo ele tem que ser substituído por uma cooperativa de trabalhadores, uma república de pequenos proprietários sem Estado, onde esses trabalhadores decidem, onde esses trabalhadores, se autogovernam. Você não tem um governo, mas sim você tem uma coisa coletiva, e essa coisa coletiva, ela vai ser gerida pelos próprios trabalhadores. Os trabalhadores vão se organizar. Então é interessante pensar que o Proudhon, ele dá fundamento teórico quando ele fala: propriedade é roubo. O que é propriedade? E aí vem o Tolstói e ó, o Kostomer, a história do cavalo, o cavalo fala e questiona: pô, quem define propriedade? É o homem. A natureza não tem definição de propriedade. A natureza não tem definição de meu, seu. A natureza é tudo livre. E aí a grande sacada de dar uma zoada nisso, de fazer essa brincadeira. Aí você vai ter também, obviamente, o Bakunin. O Bakunin, ele é um cara que vai ser muito lido, pensado e vai ser argumento para muitas rebeliões na Europa. Vai ser um cara que vai inspirar, obviamente, a Comuna de Paris. Ele já com uma idade avançada vai ver a Comuna de Paris. Ele fala que toda propriedade tem que ser abolida, e ele na sua obra, Catecismo Revolucionário, ele fala que tem que agir com extrema violência. Tem que gerar medo, tem que gerar terror, tem que derrubar o governo e instaurar um sistema sem Estado, instaurar uma lógica sem Estado, então não existe Estado. E aí, você tem casos de ataques terroristas em teatros, em praças. Aí eu encontrei esse ataque no teatro em Barcelona, no Teatro Liceu, de 1893. Você tem uma bomba, então foi um ataque anarquista, né, feito. Teve declaração dos anarquistas dizendo: "Ah, nós somos responsáveis, nós queremos acabar com o Estado, nós queremos o anarquismo vigente". Então você tem um atentado que foi assumido por um grupo anarquista lá na Espanha e que brinca com essa ideia. O Bakunin fala: "Olha, toda estrutura estatal tem que acabar, porque é a estrutura estatal que propicia industrialismo, capitalismo, propriedade, é o Estado que garante a existência destes. Então a gente tem que destruir o Estado para acabar com tudo, zera tudo e bota o anarquismo na veia". Então o Bakunin, ele é um cara importante. Também Bakunin, ele é muito famoso, muito significativo, aparece em muitos editais de prova junto com o Proudhon, e também, fechando essa leitura, você tem o pior Kropotkin, né, um russo que vai ver a Revolução Russa, vai ver o início desta, vai ver 17, vai ver fevereiro, vai ver outubro, e você vai ter um Kropotkin que vai falar que, olha, é um anarquismo pautado na desobediência civil, de não pagar imposto, de não ir para o serviço militar, de não reconhecer a justiça. Então, ele já tem uma perspectiva diferente do Bakunin. Bakunin, de novo,
ele é o cara que fica mais famoso por, obviamente, pregar essa violência, pregar esse medo, esse terrorismo anarquista. E a gente pode ver que até hoje os movimentos que botam lá anarquista, você tá lá os mascarados tacando fogo, querendo destruir bancos, enfrentando a polícia. Então você tem um uso vigente, pulsante, da violência nesse sentido. Beleza? Então vou terminar com o Bakunin, a imagem do Bakunin, por ser o cara mais famoso, por ser o cara mais lembrado, tá? Quando a gente voltar, a gente vai tratar do movimento da Primavera dos Povos de 48 para perceber já essas ideias socialistas, já essas ideias revolucionárias de violência nesses movimentos da Primavera dos Povos. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Um abraço. Tamo junto.